informações que foi retirada através da minha pesquisa. Então, foi visto aqui que Piraquara, no início, haviam os índios, né? Os índios carijós que habitavam. Depois vieram mineradores, aí eu ilustrei com os desenhos dos mineradores. Depois virou uma fazenda. E depois vieram os imigrantes. Aí veio a Estrada de Ferro, a igreja ali da colônia Santa Maria. Eu ilustrei com o presídio aqui também. Com o portal de Piraquara, com a imagem dos mananciais de Piraquara. Ilustrei para que a criança tivesse uma visão mais ou menos do conteúdo que abrange a história de Piraquara. Então, o jogo funciona da seguinte forma. Aqui estão as perguntas referentes ao conteúdo que eu já passei para as crianças. Então, elas já sabem o conteúdo, o que foi abordado referente à história. E aí nós vamos jogar aqui para demonstrar como que o jogo funcionaria na prática. Eu e minha filha vamos jogar. Então, primeiramente, a primeira regra a gente ia fazer um par ou ímpar para ver quem jogaria primeiro. Então, par. Ímpar. Ímpar, ela ganhou. Então ela vai começar. Ela vai escolher uma cartinha e vai tentar responder. Vamos lá. Em 1885, o que trouxe mais progresso ligando o litoral paranaense a Curitiba? Resposta correta, ande duas casas. A resposta correta é Estrada de Ferro. Então, como ela acertou, ela vai andar duas casas. Aí a próxima seria eu, no caso, seria o próximo aluno, né? Quais foram os primeiros habitantes de Piraquara? Então, como eu mostrei aqui, eu já dei a dica já está no próprio jogo. Então, os primeiros habitantes de Piraquara eram os índios carijós, que eles vinham no verão, passar a temporada. Então, a resposta correta, eu seria um aluno que estaria acertando a resposta, e eu andaria duas casas também, e eu ficaria aqui com a minha colega. E assim seguiria o jogo. Vamos demonstrar mais uma. Sempre com perguntas relacionadas à história. Quando iniciou-se o povoamento de Piraquara? A resposta é por volta de 1660. Então ela também teria Resposta acertado. correta, ande duas casas. Então ela também continuaria andando. E assim seguiria o jogo. Então, quem chegasse primeiro ia ter alguns obstáculos, por exemplo, aqui menos uma casa, alguns bônus, mais duas casas. Aqui escolha uma carta e faça a pergunta a outro jogador na próxima pergunta. Você ganhou a ajuda de um colega na próxima pergunta. Então tem alguns bônus, algumas que vai ajudar o jogador a chegar até a final. Você ganhou a ajuda da professora na próxima pergunta. Então tem alguns bônus. Assim como se a criança errar, tem algumas punições. Por exemplo, passe a vez, volte duas casas, volte uma casa. Então seria um jogo de tabuleiro tradicional referente ao conteúdo da história de Piraquara. Então, essa foi a nossa ideia. Finalizando, quem chegasse no final primeiro seria o vencedor da rodada.